Oi galera, como eu prometi para vocês, né, na aula passada, no finalzinho da aula, eu falei que iria voltar para iniciar, né, aqui falando sobre os motivos que levaram a desenrolar da Revolução Francesa. Um desses motivos, tá aí na tela, foi a difusão das ideias iluministas, que vocês estudaram no conteúdo passado. Acompanhem comigo a leitura do slide. As mudanças que ocorriam na França pré-revolucionária, ou seja, as mudanças que ocorriam antes da Revolução, também atingiram o terreno das ideias. Nesse período, circulavam no território francês panfletos e jornais com as ideias iluministas, como a igualdade dos homens perante a lei. Vocês lembram disso? Estava lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi baseada nas ideias iluministas. As ideias iluministas então também influenciaram a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha como uma das principais influenciadores as ideias iluministas. Está aí, né? As ideias, continuando aqui, ó, a leitura. A igualdade dos homens perante a lei, a defesa da razão, o princípio que deveria guiar todas as ações e instituições humanas, inclusive o governo. Ou seja, a razão deveria ser utilizada para guiar as instituições, né? As instituições e o governo, é claro, também, né? Então a razão, que era, digamos que o centro das ideias iluministas, deveria ser utilizado em tudo na França, o que não era utilizado até então, né? Aos poucos, as ideias iluministas ultrapassaram as fronteiras da cidade e chegaram ao campo. Ou seja, essas ideias dos pensadores iluministas, elas não ficaram somente nas cidades, não somente em Paris, na capital da França, mas com o passar do tempo elas acabaram chegando até o interior, até o campo, até o interior do Estado francês. Outro motivo que contribuiu também para a Revolução Francesa foi a crise financeira e política do governo. Acompanhem comigo a leitura. No início do século XVIII, a rígida divisão social, já sabem qual é a divisão social, né? Divisão social: primeiro estado, o clero; segundo estado, a nobreza; terceiro estado, o restante da população: camponeses, artesãos, comerciantes, que no caso são os burgueses, né? A todas as outras pessoas que não fazem parte do clero, que é o primeiro estado, não fazem parte da nobreza, que é o segundo estado, fazem parte do terceiro estado. Então, essa rígida divisão social e o controle do Estado sobre a economia passou a atrapalhar o desenvolvimento econômico do país. Dentre das características do mercantilismo está o controle do Estado, né? Uma política absolutista. E esse controle econômico do Estado, o controle da economia pelo rei, estava atrapalhando os interesses dos burgueses, dos comerciantes, né? Que desejavam aumentar a quantidade de recursos, a quantidade de negócios que faziam com outros países, e essa política absolutista atrapalhava. Então isso acabou gerando uma crise. Continuando, o governo havia gastado muito dinheiro prestando apoio às 13 colônias inglesas, vocês estudaram no mês passado, a independência das 13 colônias inglesas, né, que deram origem aos Estados Unidos. A França, por ser inimiga da Inglaterra, acabou financiando a guerra, né? Acabou financiando os colonos, as 13 colônias, para poder elas lutarem pela independência, né? Só para birrar com a Inglaterra, né? E além de gastar muito dinheiro do que o que conseguia, né? Além de gastar mais, a França gastou mais dinheiro do que o que ela conseguia arrecadar, né? O que fez aumentar os impostos sobre o terceiro estado. Quem pagava imposto? O terceiro estado. Se a França estava falida, estava devendo, tinha no caso então que aumentar a receita, aumentar a arrecadação de imposto. Qual foi a solução que eles encontraram? Aumentar o imposto sobre o terceiro estado. E isso acabou gerando uma crise política. Uma das propostas para superar a grave crise econômica era efetuar uma austera reforma fiscal e cobrar impostos de toda a população, inclusive do primeiro e segundo estado. Ou seja, quando o governo percebeu que a França estava passando por uma grave crise, ela pensou o seguinte: então, não, nós vamos ter que cobrar imposto de todo mundo, não só o terceiro estado, mas mas o clero, que não fazia parte, né, não pagava imposto, ia ter que pagar, e também a nobreza, que não pagava imposto antes, ia ter que pagar, né? O governo então decidiu que eles deveriam pagar impostos para poder conter essa crise.
né? Mas só que é claro que o clero e a nobreza não gostaram muito dessa ideia. Eles não gostaram dessa ideia, não quiseram pagar esses impostos. Evidentemente, a nobreza e o clero, diante da ameaça de seus privilégios, resistiram a mudanças, criando mais um problema para Luís XVI. Ou seja, Luís XVI já estava passando por uma crise econômica e outra pior ainda, uma crise política. A crise econômica acabou gerando uma crise política, né? Ele acabou perdendo o apoio. E aí foi que ele propôs o primeiro e o segundo estado pagar imposto. E aí eles não quiseram, o que acabou aumentando ainda, né, o problema de Luís XVI, né, já que os impostos que ele cobrava do terceiro estado não davam para suprir a necessidade. E aí então veio o início da Revolução. Acompanhe a leitura. Com a crise de abastecimento, o custo de vida tornou-se muito alto e os saques, armazéns e mercados cresceram. E a população estava passando fome. E aí, é claro, eles não tinham com que comprar mantimentos. Aí então eles passaram a roubar, a saquear os armazéns e os mercados. Não bastante, a enorme quantidade de mendigos que vagavam pelas ruas, muitas manufaturas fecharam as portas por conta da concorrência dos produtos ingleses, né, aumentando a quantidade de desempregados e, consequentemente, aumentando o número de famintos. Né, tudo contribuía para uma revolta aqui. A população passava fome, os que tinham emprego perderam o emprego, né, passaram a mendigar e passar fome também. Né, em contrapartida, o governo cobrava altos impostos dessas pessoas famintas e que estavam desempregadas. Tudo então contribuía para algum movimento. E aí, em 14 de julho de 1789, foi quando começou a Revolução. A Revolução, esse movimento, ele durou mais ou menos cerca de 10 anos, né? De 1789 até 1799, quando Napoleão assumiu, né, o governo da França. A gente vai ver mais detalhadamente na frente. Em 14 de julho de 1789, a população tomou a Bastilha. Né? A Bastilha era uma espécie de forte, né? Uma prisão, onde o rei ele mandava prender as pessoas que cometiam algum crime. Né? Era uma espécie de monumento, era um monumento que representava o antigo regime. E aí então essa população, em 14 de julho de 1789, essa população faminta, desempregada, que passava necessidade, invadiu a Bastilha, né, em busca de armas e munição para combater as tropas reais. Porque essa população roubava porque sentia fome. E aí as tropas reais, elas combatiam esses ladrões que estavam passando fome. E aí então eles pensaram o seguinte: nós vamos invadir a Bastilha, que é onde tem armas e munições, e aí nós vamos pegar essas armas e vamos lutar contra as tropas reais, né? E aí então a tomada da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Eu coloquei para vocês aqui uma imagem do que seria a Bastilha. E outra imagem aqui, né, outra charge que mostra o clero e a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado, com medo de uma pessoa que está deitada aqui, está soltando as algemas, as correntes e pegando em armas. Nessa pessoa que está deitada aqui, sentada, soltando as correntes e pegando em armas, é o terceiro estado. Se vocês observarem, vão ver que o clero e a nobreza, esses dois que estão em pé aqui, o primeiro e o segundo estado, estão fazendo uma cara de medo, de espanto. Estão com medo da reação do terceiro estado. E para finalizar, eu coloquei para vocês aqui uma pequena atividade para vocês copiarem, responderem e me enviarem lá no meu privado. Perguntas e respostas. Copiarem perguntas e respostas e me enviarem lá no privado, no meu WhatsApp. Viu, galera? Valeu e até a próxima aula.